esclarecer com a maior amplitude possível, né? Até onde é possível nós informarmos. Bom dia para você que acompanha a equipe de reportagem do Radar Amazônico. Você vai acompanhar uma coletiva de imprensa que é realizada pela Polícia Civil do Amazonas para falar sobre o caso da Dídia Cardoso e também para falar sobre a morte da avó da Dídia, que se chamava Maria Avelina Cardoso, que tinha 82 anos e morreu após supostamente receber uma dose de ketamina. Vamos ser responsabilizados por isso. E o doutor Daniel, que é o nosso delegado responsável, que está aí à frente, né, dos esclarecimentos desse caso, vai falar para vocês, vamos abrir para perguntas, vamos informar em que ponto se encontra da investigação, né, em torno desse caso. Por fim, eu finalizo, né, informando aos senhores que a Delegacia de Homicídios ela se pauta se compromete apenas com a verdade sobre os fatos. Não estamos sendo pressionados de qualquer forma para agradar, seja A, seja B, ou seja, enfim, a opinião popular. O que nos interessa, o que nosso delegado-geral adjunto nos determinou, é que a gente esclareça os fatos da maneira em que eles aconteceram. Desta forma, eu passo a palavra para o doutor Daniel, que vai explicar desde o início, desde o momento em que uma equipe da DHS foi ao encontro do corpo da Dídia, como esse corpo se encontrava, como quem estava presente na casa no momento da sua morte, e as linhas que foram levantadas e as linhas que estamos investigando e o atual momento da investigação, que já recebemos o laudo necroscópico, né? O laudo necroscópico já traz algumas informações e agora os desdobramentos a partir desse momento para frente. Passo a palavra para o doutor Daniel. Bom dia a todos. Pegando o gancho do Dr. Ricardo, em relação especificamente à parte investigativa, a DHS deixa claro que nós estamos tratando ainda com uma situação de morte a esclarecer. Dentro desse contexto de morte a esclarecer, estão sendo providenciadas, além das oitivas de praxe das pessoas que estavam, nós identificamos ali na residência cujo depoimento pudesse ter alguma relevância, nós estamos fazendo esses depoimentos, tomando esses depoimentos, além de outras medidas investigativas aí referente a questões periciais, principalmente referente à questão da causa-morte da Dídia e alguns outros detalhes aí que possam conduzir a um contexto diferente daquele que nos parece inicialmente ser. Eu acho que a gente já tem perguntas, né? Outro quer dizer. Tá. A gente está tratando inicialmente por questões de morte a esclarecer, em razão de que no local de onde foi encontrado o corpo, no local do óbito, não há um indicativo claro até agora em todos os elementos que nós recolhemos de que essa morte aí tenha sido provocada, de que haja um nexo de causalidade entre esse óbito da senhora Dídia Cardoso e uma atuação omissiva ou comissiva aí de qualquer pessoa que possa levar a gente a um indiciamento, no caso, por uma morte praticada por terceiros, um homicídio ou algo do tipo. O laudo, nós já recebemos o laudo, tá? Acusa, né, como causa-morte depressão cardiorrespiratória dos centros bulbares centrais, tá? A gente fizemos uns quesitos complementares em relação ao laudo específico para saber se haveria aí uma vinculação entre essa causa da morte e o possível abuso aí de substâncias psicotrópicas ou depressoras do sistema nervoso central. A gente está aguardando aí a questão do IML e o quanto antes nós tivermos isso vai dar um reforço aí às nossas diretrizes iniciais.
O senhor está falando a respeito da Maria Avenina, né? Olha, a questão da morte da senhora Maria Avenina, ela circulou, ela veio à tona, né, por conta de alguns elementos aí que surgiram nas redes sociais e nos aplicativos de mensageria, mas essa é uma situação que ocorreu em Parintins, tá? É uma situação que, além de ter ocorrido em Parintins, ela ocorreu aí há quase um ano, especificamente. Então, a gente não está trabalhando com qualquer hipótese relacionada à questão da senhora Maria Avenina, por enquanto, tá? Até porque se tivesse ouvido aí algum questionamento por parte da causa da morte dela, ela possivelmente teria sido submetida aí aos exames necessários. Então, se a família tiver algum interesse em relação a alguma apuração nesse sentido, eles provavelmente devem nos procurar e a gente vai adotar as providências que entender pertinentes. Doutor, muito bom dia, Lucas Conrado, da Onda Digital. Quero saber do senhor, como é que foi o momento que vocês chegaram na casa da Lídia Cardoso? A gente recebeu informação de que ela foi encontrada morta em cima da cama, ao lado do seu corpo, entorpecente. Como é que foi o momento que você chegou lá? E fale também um pouco mais, justamente, sobre a morte da senhora de 24 anos, segundo as informações da Lídia, ela teria morrido por conta de brownie de maconha, alguma coisa desse sentido. Só pode trazer um pouco mais de detalhes sobre esse caso? Como é que foi encontrar ali o corpo da Lídia Cardoso sem falta de drogas ao redor, ao lado da vítima? Em relação ao encontro de cadáver aí da senhora Dilemar Cardoso, ela foi de fato encontrada no quarto dela, em cima sobre a cama, né? Haviam sido prestados aí os primeiros socorros dos depoimentos que nós colhemos. Foi recolhido algum material ali que estava próximo à cama, mas eu não tenho condições de aferir se é entorpecente ou não. Quem vai me dizer foi a perícia que foi realizada no local. Tá? Eu só posso afirmar algo nesse sentido a partir do momento que eu tenha um laudo que me aponte a natureza do que foi encontrado ali no quarto. Em relação ao óbito da dona Maria Avenina, eu reitero o que eu falei agora há pouco, tá? É uma circunstância que ocorreu longe da circunscrição de Manaus, tá? Não nos chegou nenhuma situação peculiar que indique que a gente deva instaurar algum procedimento em relação a ela, pelo menos não no momento, tá? Não nesse primeiro momento. Então, eu não tenho detalhes a respeito do que aconteceu ou deixou de acontecer. É preciso que se afira a questão da veracidade e legitimidade dessas informações que estão surgindo na internet. Muita coisa surge, mas nem todas elas vão convergir para dentro da investigação ou para dentro de uma causa-morte aí relacionada à senhora Maria Avenina. Tem alguma coisa específica que a senhora queira que eu diga? Em relação ao óbito da senhora Lídia Cardoso, eu reforço que, na esteira do que o doutor Ricardo, nosso titular, já disse, nós estamos tratando esse óbito dela como morte a esclarecer. Eu não tenho, até o momento, de todas as oitivas e diligências investigativas que nós fizemos, nenhum nexo de causalidade entre uma ação omissiva ou comissiva de alguém e a morte dela. Então, nós estamos tratando esse óbito como uma morte a esclarecer, tá certo? Fixado esse ponto, as pessoas que estavam na casa, nós promovemos as oitivas dela e seguimos promovendo as oitivas, e por questões óbvias de diretriz investigativa, como nós ainda estamos numa morte a esclarecer, eu vou preservar os nomes. Novamente, o delegado repete o que ele disse antes, é uma morte a esclarecer, não tem uma causa da morte oficial. Olha, eu não tenho como responder questões relacionadas ao carro. Não é objeto da minha investigação essa situação. O objeto de investigação da DHS é relacionado ao esclarecimento da morte da Dilemar. Questões periféricas, onde foi encontrado o carro, com quem foi, por que foi, isso não compete a mim. Tá?
O delegado agora acabou de ser convocado justamente sobre esse lugar, mas é o primeiro dia que investiga esse caso. A delegacia Olha, estão sendo levantados isso foi divulgado recente agora, inclusive eu tive contato com isso pelo Jornal da Manhã, e a gente está fazendo esses levantamentos, entendeu? Porque até então a presença de um SAMU ou algo do tipo revela uma estranheza por conta do contexto, mas a gente precisa aferir aí de fato do que houve, por que houve o acionamento e qual o resultado. Só mais uma pergunta aqui, a gente vai agora responder o delegado respondendo uma pergunta para essa coletiva Ambos. A pessoa que encontrou o corpo da senhora Dídia, ele acabou prestando ali os primeiros socorros, foram avisados outros membros da casa que estavam presentes, continuaram os primeiros socorros nela, na tentativa de uma eventual reanimação, enfim. E nesse meio tempo houve o chamamento aí do SAMU, que quando chegou até a residência também prestou o atendimento devido. Sim, houve a constatação. Aí, gente, a coletiva de imprensa acaba nesse momento e a gente está agora aqui para Você acompanhou aí algumas atualizações do caso Dídia Cardoso e você também vai poder acompanhar uma matéria completa desse caso em nosso site, radaramazônico.com.br. Logo mais, a nossa equipe de reportagem volta trazendo mais informações para você. Nosso site. As imagens de Jonathan Reis, eu sou o repórter limitado, imediato.